Olá, seja muito bem-vindo e esse é o vídeo de número 3, onde a gente vai falar sobre voz, dicção e umas pequenas coisinhas que fazem toda a diferença que estão por trás da voz e dicção. Vamos pensar assim, ó. Voz, dicção formam um bolo, tá? Só que tem uma cereja para colocar em cima desse bolo, para poder tudo isso, literalmente, você conseguir transmitir a sua mensagem de uma forma clara, perfeita, cirúrgica. Esqueça o termo assertiva. Muita gente fala, nesse momento fala assim, de uma forma assertiva, esquece. Assertividade é firmeza, não é a flecha que acerta o alvo, não é ser preciso. Assertividade não é precisão, beleza? Vamos voltar aqui logo pro vídeo. Então, para coroar a voz e a dicção, tem umas pequenas coisas que eu vou descrever para você de agora até o final do vídeo. E você já vai poder aplicar tudo isso amanhã, depois, ou então agora mesmo. Sai da aula, vai lá gravar um vídeo e você já vai entender como isso vai melhorar pra caramba a forma de você se comunicar, a forma de você entregar seu conteúdo, gravar seus vídeos, não importa. Se você precisa falar para uma câmera, como eu estou falando aqui, ou então para uma plateia de 5, 10, 20, 200, 1000 pessoas, o que eu estou te ensinando aqui hoje já vai valer a pena. Pode ter certeza absoluta. Voz e dicção. Não adianta nada você ter uma voz maravilhosa, uma voz locutor, uma voz super hiper, e ter uma dicção ruim. Também não adianta você ter uma dicção perfeita e ter uma voz que está fraca. Então, o que você precisa fazer? Um casamento entre essas duas áreas. Só que da melhor forma possível. Vamos lá. Não precisa você comprar um curso para ter uma voz de trombone. A voz de trovão, não precisa. Não precisa também você comprar um curso de dicção. Não precisa. Para a voz, basta você fazer simples aquecimentos e você conhecer a sua voz. Detalhe, a voz que você ouve, a que ressoa na sua caixa, tá? É diferente da voz que as outras pessoas ouvem. Então, às vezes, a gente acha a nossa voz gostosa. Claro, a gente já está há quantos anos ouvindo, né? A voz que as pessoas escutam é um pouquinho diferente. Então, dá uma caprichada. Pensa nisso, para você não pensar que a pessoa está ouvindo a mesma voz que você. É diferente. A sua fica um pouquinho mais grave do que o normal quando sai. Então você pensa, né? Se eu, por exemplo, eu tenho uma voz média, às vezes média grave. Eu não posso deixar minha voz ficar média aguda, senão, primeiro, causa um ruído na minha imagem, porque eu tenho uma imagem que passa uma sobriedade, que passa uma estabilidade, que passa um controle, que passa confiança, que passa governança, que passa literalmente liderança. E tem uma vozinha do Anderson Silva. É até estranho, né? Você vê o Anderson Silva, aquele cara grandão, não sei o que, lutador e tal. E aí, Anderson Silva, como é que foi a luta? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Não é uma crítica ao Anderson Silva, veja bem. Mas preste atenção, eu tenho certeza absoluta que a primeira vez que a voz dele chegou aos teus ouvidos, tu olhou para ele e falou assim: essa voz não combina com esse cara. É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, o lance é você se conhecer, você entender qual é o tipo melhor que se encaixa para você, qual que vai doer menos. Imagina, eu ficar fazendo uma voz assim, um pouco mais potente, um pouco mais grave, e ficar falando até o final do vídeo com essa voz. Vai chegar uma hora que vai doer. As pregas vocais, não é corda, é prega. As cordas vocais vão começar a doer, vai ficar seca, vai doer mesmo. Você não vai ter fôlego para chegar até o final do vídeo. Então é muito importante que você ache o meio termo. Às vezes dá uma encostadinha no queixo um pouquinho mais para trás, às vezes estica um pouco mais, entendeu? Mas lembre-se, sempre de pé, para poder o seu diafragma sempre funcionar no melhor, expandir no maior tamanho possível. Vamos lá. Então, voz, você pode fazer alguns exercícios. Vai no Google, vai no próprio YouTube, coloca lá aquecimento vocal. E vai ter uma infinidade de exercícios. Faz meia dúzia daqueles ali. Um que conta de 1 a 10, outro conta de 9, outro faz trrr, outro faz outro faz sei lá. Vê o que vai ser melhor para você. O intuito aqui não é te ensinar nenhum exercício. É você ter a consciência de que você precisa entregar uma voz. Você ter consciência vocal.
né? Você tem consciência do que é a sua voz e o que você está fazendo com ela. Como é que você está projetando essa tua voz, beleza. Segundo é a dicção. A dicção não tem segredo. Você precisa, ó, imagina se eu não tivesse atento à minha própria dicção, eu ia falar agora duas palavras praticamente encaixadas. Você precisa gravar, precisa gravar. Saiu já um precisar, entendeu? Então, você tem que ter praticamente o teu cérebro dividido ao meio, onde uma parte vai ficar se ouvindo e a outra parte vai ficar, lógico, né, prestando atenção ao ambiente. Então, o teu cérebro está dividido em dois e você precisa estar atento o tempo inteiro ao que você está falando. Para quê? Para que ao primeiro sinal que sair alguma coisa errada, você já volta e corrige. Não deixa, ih caramba, falei errado, vou deixar assim. Não, não faz isso. Volta e corrige. Cachoeira, mas vou ficar com vergonha, porque as pessoas vão perceber, gente. É melhor que elas percebam que você cometeu ali um deslize e você rapidamente corrija, que vai mostrar que você está atento ao que está acontecendo, internamente, externamente você está atento a tudo que está acontecendo, do que você deixar passar batido. Entendeu? Bem melhor. Vai por mim, tá? Experiência de mais de, sei lá, quase 20 anos fazendo isso. Então, vai por mim, sem falsa soberba, sem falsa modéstia. Faça isso, porque uma apresentação natural, onde igual a gente está fazendo aqui agora, num tom de conversa, fica muito mais simples eu parar e corrigir e não tem problema nenhum eu apontar um holofote em cima disso, até porque a gente está falando sobre esse assunto, do que eu simplesmente fingir que não aconteceu. E aí você está me ouvindo, você fala, pô, o cara tá falando sobre dicção e falou errado e nem se corrigiu. Percebeu? Então vamos lá. Dicção. Dois caminhos. O primeiro de todos, aquele famoso exercício da caneta. Se você vai botar a caneta assim ou se você vai botar a caneta assim, pouco importa. Conta de 1 a 10, depois de 10 a 9. Você vai perceber que quando você bota a caneta aqui, é uma dificuldade danada de falar. E aí você precisa mexer muito um grupamento muscular um pouco maior para poder fazer com que o som saia de uma forma, entre aspas, perfeita. Então, quando você já faz isso, já vai melhorar pra caramba, tá? Agora, o que você precisa fazer também? Esse é o primordial. Não tem exercício de caneta, não conheço um exercício melhor do que você se gravar e se ver. Vou fazer uma apresentação para X pessoas numa aula XYZ. Pega uma câmera, bota, igual eu tô fazendo aqui, pega uma câmera, bota no tripé e se grava. Ou então, celular, pega o seu celular, bota o telefone no gravador, bota no bolso do paletó, alguma coisa assim, ou então deixa em cima de uma mesa, sei lá, bota um microfonezinho de lapela, qualquer coisa. Grave-se e depois vai ouvir. Por quê? Você vai perceber que no meio do caminho sai uma palavrinhazinha ou outra que você não percebe. Isso acontece demais. Quantas vezes eu falei alguma coisa errada, por exemplo, juntar a última sílaba de uma palavra com a palavra anterior. Igual eu falei agora, precisar não era precisar, era precisa gravar. Eu sempre usava uma expressão assim, eu falava, para poder dizer meu amigo Lennon, que é um colega meu de trabalho, eu dizia meu amigon Lennon. Percebe? Amigon. Eu já estava o amigo mais o Lennon, o último, eu estava juntando para cá. Então eu já sei que meu cérebro ele desliza nisso. O que eu preciso fazer? Estar atento e estar com o ouvido aqui ó, cirurgicamente treinado para poder perceber, capturar isso e corrigir. Ou seja, não tem receita de bolo, não tem milagre, você não tem que ficar preocupado com isso. É você treinar, se gravar, perceber, se ouvir. Caramba, eu falo assim, não sei o que lá. Às vezes, para eu pronunciar meu nome, quando eu vou falar sobre o meu Instagram, aliás, vou até fazer o jabá agora nesse momento, @RodrigoCachoeira_. Às vezes eu falava tão rápido meu nome, Rodrigo Cachoeira. Quando eu ouço e vejo o vídeo, eu percebo que saiu estranho. Não dá para perceber que é Rodrigo Cachoeira _. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você se vê e se ouve, você começa a perceber também os gestos, os microgestos que a sua boca faz quando você vai pronunciar uma palavra. Aí você vai começar a perceber, quando você parar para se assistir, que você realmente precisa abrir um pouco mais a boca.
Pronto, um exemplo maravilhoso. Quando você vai à igreja, não importa qual seja a igreja, veja as pessoas cantando. Quando elas pegam o microfone, elas começam a falar, a cantar de uma forma assim, com a boca bem aberta. Por quê? Elas sabem que de alguma forma a, a, a pouca movimentação da boca, da mandíbula principalmente, vai impactar no que as pessoas estão ouvindo, porque vai passar por um sistema de alto-falante, de fio, de cápsula de microfone, então vai ter perda. Então ela precisa dar um ganho, ela precisa melhorar aquela dicção para que a música, para que as pessoas ouçam perfeitamente o que aquela pessoa está cantando. Ou seja, recapitulando, voz, tenha consciência vocal do que você está fazendo, da sua voz, de como ela é, como você quer que ela seja projetada para outra pessoa. Como é que você quer a intencionalidade da tua voz? Qual é a intenção que você tem ao falar daquela forma ali? Por exemplo, se eu quisesse falar de uma forma misteriosa, eu ia fazer uma voz assim diferente, de repente até fazer uma cara assim diferente, porque tem uma intenção na minha voz. Agora, se eu quero cantar num coral, ou então eu vou falar num lugar, a sala é um pouquinho maior, tem bastante gente, não tem microfone, eu vou precisar projetar minha voz. Então lembre-se, consciência vocal e intenção no que você vai fazer com a sua voz. Se ela é para ficar mais aguda, fale de forma mais aguda. É para falar com uma criancinha, que bonitinha, não sei o que dizer, usa a voz mais aguda. Agora, é para falar com um adulto, é para passar uma mensagem assertiva, use um tom mais grave, mais firme. E lembre-se, sempre no estilo senoide. Vai lá em cima, vai aqui embaixo. Vai lá em cima, volta aqui embaixo. Até porque quem está te ouvindo não ficar naquela coisa flat, sem graça. Segundo ponto que a gente abordou, dicção. Vai fazer exercício, bota a caneta, blá, 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 blá. Bota uma câmera para poder se gravar, celular no tripé, alguém segurando, não importa. Dá o teu jeito com o que tu tem. Depois você vai se ouvir e você vai se ver, para você ter certeza que você está entregando o que realmente você quer. Por quê? Se você não tem a voz e a dicção clara, a mensagem não vai chegar. Você pode ser o melhor profissional do mundo, a sua mensagem não vai chegar. E é por isso que eu sou o especialista que vai te acompanhar. Você que está no digital, você tem um evento presencial e você está inseguro, você pode me contratar para eu te acompanhar. Mesmo que à distância, você me manda o seu material, eu analiso e eu vou perceber o que você pode melhorar a partir daquilo ali, daquilo que você já tem. Não existe ninguém 100%. Isso aí você tem que aprender já de cara. Porque se você entra numa neurose de se comparar, de ficar pensando, não, mas eu nunca vou ficar 100%, não sei o que, não sei o que. Não faça isso, é a pior coisa, beleza? Existe o quê? É uma trilha, um caminho para você aprender essas coisas e você ir lapidando com a ajuda de um profissional, uma pessoa que está ali para poder te orientar com bastante firmeza, porque isso vai te dar velocidade. Do primeiro para o segundo evento, as pessoas vão notar a diferença danada. Nossa, naquele primeiro evento você estava de um jeito, hoje você está de uma forma completamente diferente. E é isso que as pessoas querem. Porque quando você está no palco, as pessoas já te deram uma nota 10. E quando você demonstra mais ainda aquilo ali, aumenta a confiança, a sua, a das pessoas. O que acontece? Significa, no final das contas, mais vendas, mais confiança, mais influência. É sobre isso que a gente está falando. Vamos lá. E eu falei para você que tem uma cereja nesse bolo chamado voz e dicção, que é o quê? O preenchimento do espaço de fala na cabeça das pessoas. Eu sempre falo sobre comunicação a partir do ponto de vista da pessoa que está recebendo a sua mensagem. Eu te treino, óbvio, mas eu também sei como é que a outra pessoa funciona. E eu sei que fisiologicamente nosso armazenamento de uma informação, a recepção de uma mensagem, ela passa por algumas camadas. Então vamos lá. Quando você está falando o tempo inteiro, se você não faz uma pausa, você prejudica o sistema de absorção de informação da pessoa que está te ouvindo. De que maneira? Ela ouve a informação, chega até os ouvidos dela. O cérebro precisa de um tempo, é bem rápido, mas o cérebro precisa de um tempo para entender qual é a importância daquilo ali e se
ele vai guardar aquilo em qual lugar? Qual é o lugar que o seu cérebro vai guardar aquela informação? Então, a informação entra, isso é importante, cérebro, né? Opa, isso é importante, deixa eu armazenar isso aqui em algum lugar. A alocação daquela informação para ela virar conhecimento, sedimentar e virar conhecimento dentro da tua cabeça. Você não pode ficar o tempo inteiro numa tentativa enlouquecida de preencher o espaço de fala, como se ficar em silêncio fosse uma coisa, e agora? Me descobriram e eu estou desesperado porque parece que eu não tenho conteúdo para dar porque eu estou em silêncio. Não é assim que funciona. Percebeu que eu fiz um silêncio agora proposital? Justamente para que o peso do que eu acabei de falar, que eu vinha batendo, né, nessa tecla, dizendo que é importante, que você precisa fazer um silêncio, você não pode ficar dando muitas informações todo o tempo inteiro. O que eu disse para você? Olha só, você precisa fazer um pouquinho de silêncio. Falei com firmeza, virei para você e fiz silêncio. Para que o seu cérebro pense, de fato, isso é muito importante o que ele está falando. Peraí, deixa eu armazenar isso num lugar aqui, que isso aí realmente é uma coisa muito importante. Então, quando você está numa apresentação, numa aula, alguma coisa assim do tipo, não fique desesperado por ficar falando rápido, vai te cansar, vai prejudicar a tua voz e também vai prejudicar a tua dicção. Se você ficar preocupado em ficar preenchendo o ambiente o tempo inteiro, primeira coisa, derruba a tua autoridade. Imediatamente derruba a tua autoridade. Por quê? Porque as pessoas vão falar, olha, parece que ele está um pouco nervoso, né? Agora, a pessoa que tem controle, a pessoa que sabe o que está falando, ela não precisa ficar o tempo inteiro blá, 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 blá. E aí, o que acontece? Nesse meio do caminho, como você não está dando um respiro, não está dando um descanso, o teu cérebro vai começar a preencher aqueles espaços em branco, aqueles espaços silenciosos, com com tá, então, entendeu? Tipo, Você faz isso uma vez ou outra, como eu vim fazendo ao longo do vídeo, várias vezes eu fiz, tá? E não tem problema nenhum. Agora, quando você fica com isso de uma forma repetida, o tempo inteiro, chata, aí as pessoas vão começar a perceber esse vício. Ou seja, o silêncio faz com que você descanse a sua voz, dá pausa para o seu pensamento, para você tomar um caminho X ou Y durante a sua apresentação, a sua aula, a sua palestra, sei lá. Isso te dá um descanso e te traz conforto e eleva a tua autoridade. Então por que você vai querer quebrar sua autoridade se simplesmente ficar em silêncio vai aumentar o nível de confiança das pessoas em você? E detalhe, de quebra, no final da conversa, as pessoas ainda vão falar, caramba, que palestra maravilhosa. Parece que a pessoa estava na minha cabeça. Eu lembro praticamente tudo que aquela pessoa falou. Por quê? Justamente porque você entende o funcionamento do outro e você dá espaço para ela poder armazenar aquela informação em algum lugar dentro do próprio cérebro. Bom, fechando aqui esse nosso terceiro encontro, esse nosso terceiro vídeo. A gente falou sobre voz, dicção e a cerejinha do bolo, que é o quê? O silêncio. Sim. Como assim? A gente vai falar sobre comunicação oratória e o silêncio faz parte? Sim, o silêncio. Então, falamos sobre voz, falamos sobre dicção e agora, por último, falamos sobre a importância de você ir devagar, se preservar e fazer um pouquinho de silêncio para que as pessoas consigam receber melhor a tua mensagem. No final das contas, é sobre isso. Entender melhor a sua mensagem, aumentar a confiança, a sua influência, a sua liderança. Se por acaso você quiser a minha ajuda para poder cortar caminho, eu te treinar, perceber o que a gente pode melhorar agora na tua comunicação, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Você pode falar comigo ali no WhatsApp, eu vou ter o prazer de conversar contigo. Se não, vai lá no Instagram, no @RodrigoCachoeira_ e a gente vai poder também se encontrar por ali, se ver. Tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!